povo potiguara se concentra numa área do litoral norte paraibano e com mais de 30 mil indígenas de acordo com o último censo do IBGE, são o maior povo indígena do Nordeste brasileiro. Estas comunidades distribuem-se em 3 municípios, Baía da Traição, Marcação e Rio Tinto. Os potiguaras são considerados povos guerreiros e muito resistentes. Hoje falam o português e estão revitalizando sua língua materna, o tupi-potiguara, na educação escolar indígena. Mesmo tendo um longo contato com os não indígenas, o povo e o território possuem uma significativa e simbólica riqueza histórica, cultural, religiosa, exclusivamente na sua sociodiversidade, mantendo assim, vivo na memória, o legado dos seus ancestrais. Nesse documentário, buscamos compreender suas relações com ancestralidade e resistência e como o constante convívio com não indígenas tem impactado suas realidades. Olá, eu me chamo Karim, meu nome indígena é Karim Potiguara, meu nome de batismo é Jonas, né? Sou indígena potiguara aqui do território de Baía da Traição, né? Terra potiguara, terra indígena, terra ancestral. O território potiguara é uma terra de cultura, né? É uma terra do povo potiguara, né? O povo que no Tupi antigo é o povo comedor de camarão, né? São indígenas pescadores que ainda hoje cultuam, né, o toré, né, cultuam a dança sagrada, o culto à terra, os defumadores e toda a tradição que a gente recebe. O toré é uma dança cultural circular, onde junto com pessoas do nosso ciclo, geralmente, né, nós nos unimos e pedimos alguma coisa, né? Então cada toré ele pode ser pedido alguma coisa, seja para uma boa chuva, para uma boa agricultura, para um bem-estar de alguém da família, né? Então a gente acredita que tudo que a gente pede no toré é recebido, né? Se a gente pede coisas boas vêm. Eu me chamo Iaguara, sou indígena local aqui de Baía da Traição, tenho o nome de batismo Tamilson, tá? Meu nome indígena é Iaguara. E moro na aldeia Laranjeiras e sou condutor aqui do nosso território. A gente tem esse papel de apresentar o nosso território e um pouco da nossa cultura para o pessoal. Nossa terra potiguara é uma terra de área histórica, de muita cultura, de povo rico. Nós somos um banhado de belezas naturais que representa muito nosso povo. E somos abençoados nessa terra sagrada que é o nosso povo potiguara. Depois da primeira parada na Associação Cultural Indígena Potiguara Toré Forte, na aldeia Forte, seguimos até o Beiju da Angelina, na aldeia Alto do Tambá, onde entrevistamos o professor de língua tupi e ativista da causa indígena Ezequiel Maria, que lançou o livro Os Potiguara, o que não te contaram sobre nós. Eu sou batizado com o nome de Fernando Alves Ezequiel da Silva, em homenagem à minha família, da qual descendo também dos ciganos, atribuí a mim o nome de Ezequiel. E o sobrenome, digamos assim, Maria, foi uma herança dos freis, a qual estudei, a qual aprendi muitas das coisas que hoje me compõem. Então Ezequiel Maria traz essas duas conotações. Porém, meu nome na língua tupi é Caberecoara, o guardião das abelhas, ou seja, aquele que protege, aquele que guarda, aquele que multiplica. Então este seria o meu nome na minha língua materna. O território potiguara ele é dividido em 3 antigas sesmarias, Montemor, Jacaré de São Domingos e Baía da Traição ou São Miguel. Dentro dessas 3 divisões das sesmarias que compõem um único território potiguara, há uma divisão em comunidades, que recebeu seu nome de aldeias. Essas aldeias são no total 33, mas as principais são São Francisco, Alto do Tambá, Forte e São Miguel. O território potiguara aqui, ele é o último reduto da nação potiguara durante todo esse processo de colonização. Durante 500 anos os potiguaras resistiram e existiram em Baía da Traição. O nome Baía da Traição também tem essa conotação de traidores pelo fato da constante aliança com todos e quaisquer adversários à coroa portuguesa. Ao longo do tempo, muitos dos nossos costumes foram se aculturando. Por exemplo, hoje o toré ele traz um pouco do sincretismo dos povos que aqui passaram, dos cristãos, dos africanos e do próprio em si elemento indígena,
como o culto da Jurema. Então você encontra dentro do Toré Potiguara o elemento dos povos que aqui de alguma forma passaram, então muitas coisas mudaram. Temos a pesca no centro urbano Baía da Traição, Mataraca, né, e parte também de Rio Tinto, com a questão do manguezal. Temos a agricultura nas aldeias mais adentros, como Tracoeira, Santa Rita, Estiva Velha, entende? E temos a questão mais turística, como a aldeia Alto do Tambá, a própria Tracoeira, São Miguel, Tramataia, Brejinho e muitas outras, né? Passamos pela Lagoa Encantada, assim chamada pelos indígenas locais, formada por uma nascente de águas cristalinas que pode ser visitada a partir de 2 trilhas. Uma que segue pela praia deserta de Falésias, com aproximadamente 4 km de extensão, e outra que é uma caminhada pela mata, um passeio com pouco mais de 3 km de extensão. Seguimos para a Barra do Rio Camaratuba, outro importante ponto turístico muito frequentado e conhecido pelos banhos de rio, passeios de barco, extensa área de mangue preservado, que conta com banhos de lama, além da trilha do caranguejo Uçá. Lá conhecemos Mariano, indígena local, que há mais de 15 anos realiza passeios de barco com experiências imersivas e repletas de conhecimentos sobre a região, sua cultura e sua história. Há 18 anos eu moro aqui em Barra do Camaratuba. Eu sou filho natural da reserva indígena, da principal, conhecida como Aldeia Mãe. A Aldeia Mãe é a aldeia primeira a ser transformada, onde meu avô foi cacique pelo Mundo Negro, né? Na trilha do Caranguejo Uçá, o turista é convidado a participar de uma caminhada de 40 minutos pelo interior do mangue, mas que só pode ser realizada com um guia local. Isso porque os horários e trilhas obedecem às marés e porque os guias foram capacitados para acompanharem os turistas. O projeto é administrado pela ONG SOS Caranguejo Uçá. Após o passeio de barco no Rio Camaratuba, retornamos à aldeia Alto do Tambá e conhecemos Angelina, um pouco de sua história e sua culinária. Eu acredito que faz cerca de 10 anos, né, aproximadamente. E aí, esse espaço, ele surgiu justamente de uma grande necessidade, então acredita, Lucas? Porque assim, meu pai sempre foi pescador. E minha mãe, junto com o meu tio, meus avós, trabalhavam na agricultura. E fez essa junção. Eu já via meus avós, e daí passou para meus pais. Quando eu casei, fui para uma família também que fazia o beiju, trabalhava com esse tipo de culinária, né? E aí, quando a sogra parou, eu continuei a fazer. Antes, no período da infância, a gente fazia para o consumo próprio, né? Então, quando a gente começou, foi uma ideia, uma proposta, justamente para fugir daquela condição financeira que realmente era difícil. Foi um meio que a gente encontrou, por que não? Trazer um pouquinho da nossa culinária indígena, mostrar um pouquinho para as pessoas que vêm conhecer a nossa cultura, que nossa cultura é riquíssima, né? E aí, eu até lembro que Painho começou, não diretamente com esse espaço, começou no período de Semana Santa, Semana Pascual, né? Com frutas, essa barraquinha, iniciamos com essa barraquinha, ele começou a vender manga, coco, e no período de inverno era muito difícil aqui dentro das comunidades indígenas. A maior dificuldade, no momento, é tanto a organização turística do território, quanto a questão dos acessos em períodos de chuva, a partir de junho a início de setembro, né? Então a gente tem, com o período turístico, né? As aldeias elas são abertas, então qualquer pessoa pode entrar aqui. A gente não tem um sistema turístico formado, então nem todas as pessoas que entram aqui entram com alguém do território, com um guia local. No período de chuvas, a gente não consegue acessar todas as aldeias, né? Porque ficam muitos buracos de lama, né? Então a gente tem essas dificuldades, tanto na infraestrutura como na organização turística do território. Assim como a fonte de renda, os problemas também são diversificados. Toda fonte de renda, querendo ou não, vai causar um mal a determinada área. O que vai depender do seu grau de malefício é exatamente o dano maior que ele gera.
Na monocultura da cana, o maior mal é o desmatamento, né? A destruição das matas, a queima, a perca da fauna e flora. No tocante à criação da cacicultura, que é a criação do camarão, é a destruição do próprio manguezal. Com a destruição do manguezal, o mar, quando se avança, ele não tem aquela faixa de mata que impede a barreira marítima, a onda do mar, causando o avanço que hoje se tem na área da aldeia Coqueirinho. Quando é no questão ao turismo, é a falta de conscientização do próprio branco que está vindo ali, esquecendo do que a Constituição diz, que a terra é uma área de uso exclusivo indígena, querendo ou não, ele é um visitante. O fato dele não se conscientizar de pegar o lixo que trouxe e levar de volta, né? Além da biopirataria, levar uma planta sem permissão, né? Ou seja, utilizar daquilo para o tráfico da fauna, da flora e também da própria história, né? Onde se auto-beneficia sem que a comunidade usufrua. Então há essas questões, o malefício da monocultura, da cana-de-açúcar, do eucalipto, da questão do desmatamento e também que também é uma monocultura, da criação da cacicultura, do camarão, né? Que tem sido um dos males muito grande. Ezequiel, Mas ser potiguara pra mim é aquele orgulho de ter esse sangue, às vezes, esse sangue importante que você tem. Sangue limpo, né? É o sangue, pra mim, é o sangue poderoso. Eu acredito de todas as palavras que eu teria para lhe dizer, eu sempre acho que é resistência. Por ser um povo lutador, que busca, sempre busca, né? Sobreviver dentro da sua própria cultura, dentro da sua língua, dentro da sua culinária. Então, para mim, são povo forte, povo guerreiro. Mas a palavra é resistência. A grande resistência do nosso povo potiguara é poder resistir toda essa vibração, poder cuidar da nossa grande mãe natureza. Essa é a nossa grande resistência do nosso povo originário aqui da nossa terra potiguara, indígena potiguara. Não é só uma obrigação do povo originário e indígena potiguara cuidar dessa grande mãe natureza, não. Iquibiara sereiosa, cantarola toré, usa ninga como adorno e encantos de Baé. Iquibiara sereiosa, cantarola toré, usa ninga como adorno e encantos de Baé. Potiguara, poticamará, camarão, potiguara, poticamará, camarão, na força veja